falei, cara, o que é o jejum? É ficar muito tempo sem comer? Basicamente, jejum é não comer por um tempo que pode ser ou programado ou natural. Qual que é o mínimo de jejum que um ser humano poderia fazer? Ela é médica PhD, autora best-seller nacional do livro A Ciência do Desconforto e especialista em saúde metabólica. Com formação em medicina funcional e experiência internacional com jejum terapêutico, ela traduz ciência em estratégias práticas para aumentar resiliência, foco e performance, aplicáveis tanto à saúde física quanto mental. A convidada de hoje é a doutora Maíra Soliani. Como que você define desconforto? Depende do que você considera o básico. Desconforto, para mim, é uma coisa totalmente moldável de acordo com o objetivo. Se você sabe que é um desconforto que vale a pena, que você vai ter benefício depois, vamos lá abraçar ele e ainda programar o desconforto. Por isso, desafios nos fortalecem. E se você está confortável demais, te convido a achar uma via de saída para ficar melhor. Pausa rápida no episódio. Olha isso daqui. 78% de vocês que estão assistindo esse episódio, vocês não estão inscritos no canal e vocês vão perder muita coisa. Às vezes aquele episódio que você não viu tinha o que você precisava. Então, para agora, só se inscreva no canal para você não perder nada. Eu tenho certeza que você vai ser o maior beneficiário disso, tá bom? Então, clica agora, se inscreva e você vai garantir que tudo chega até você, beleza? Então volta no episódio, se inscreva e continue assistindo. Galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso. E hoje temos aquele episódio que é interessantíssimo. Eu tenho certeza que você aí do outro lado será provocado e obviamente abastecido com respostas maravilhosas sobre o tema. Vocês já viram na introdução da nossa convidada, super especialista na área. Eu tenho certeza que o papo vai ser muito legal. Já estava conversando com ela lá. Tem hora que eu tenho que tomar cuidado, porque senão começa o podcast antes do podcast. Verdade. Então tem que tomar muito cuidado. Mas eu queria, obviamente, palmas para a Maíra Soliani. Palmas para ela na produção. Acertei seu sobrenome? Acertou. Tá Acertei, perfeito. né? Ela falou assim, Caio, o pessoal já me chama de Maria, de Maiara, de Mayra. Primeiro, tô feliz por esse episódio, tá? Porque eu falo pra todo mundo como é a palavra mais buscada da internet. E a partir de um como que os nossos episódios eles começam. E a gente vai navegar sobre mar aberto ali. Mas eu quero trazer para dar o tom do nosso episódio, que é como o jejum pode auxiliar a nossa vida, né? Porque a gente tá falando muito sobre o conforto, a ciência, né? Você tem um livraço que, por sinal, vou ganhar o meu presente. Obrigada que maravilhoso. pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Eu espero que você aproveite muito. Essa mentalidade você já conhece, mas Sim. Do jeito que tá, você vai conseguir ajudar muitas pessoas. A ciência do desconforto, né? Como que o desconforto ele pode virar algo benéfico. Creio eu, vou ler, mas porque às vezes fala desconforto como algo nocivo. Sim. A gente Essa associa, né? Essa é a mentalidade que paira nos dias de hoje. Por isso, você começou me perguntando do jejum. O jejum é uma das ferramentas que a gente pode usar para trazer o desconforto proposital, algumas vezes na semana ou alguns dias, prolongando ele à noite, para buscar algum benefício que você perdeu ao longo dessa vida moderna, cheia de confortos, que a gente começa a achar que é tudo normalizado, porque o mundo que a gente vive hoje é normalizado mesmo. E se você olhar 70 anos, 50 anos para trás, você vai perceber que boa parte dos nossos hábitos que tangem aí o consumo de alimentos e bebidas é completamente discrepante do que sempre foi para a nossa genética. Então, quando você começa a olhar que o que é normal hoje não era nem um pouco normal há muito tempo atrás, você começa a entender como o jejum pode te ajudar a recuperar a sua saúde. Porque excesso de conforto, quando a gente fala de alimentos, ele traz uma série de consequências. Uma delas, mais conhecidas como o principal problema, é a obesidade, né? Mas tem muitos outros problemas que o excesso de alimentos ultraprocessados trazem para a nossa saúde. Então, o jejum, eu diria que como ele pode ajudar a saúde do ser humano moderno? Ele pode colocar exatamente o desconforto necessário para você recuperar a sua saúde. Essa que você perdeu, achando que merecia. Então, quando a gente fala de jejum, obviamente, temos duas avenidas. Tem aquele jejum com objetivo espiritual. Sim. E o jejum que a gente vai centralizar mais no episódio de hoje é naquele que tem uma avenida em relação à sua saúde. Sim.
By the way, eu acho maravilhoso os dois, tá? Já praticou, então? Já pratiquei, inclusive, os dois. Maravilhoso. Mas vamos trazer para um primeiro plano. Para as pessoas que já ouviram falar de jejum, mas até agora ele fala, cara, o que é o jejum? É ficar muito tempo sem comer? Muito tempo quanto? A partir de quando é considerado jejum? Qual é o jeito certo a fazer? Eu quero começar por construir uma boa base de entendimento para a galera. Tá ótimo. Então, partindo do básico. O que é jejum? Pode ser considerado ficar algumas horas sem comer. Se você pular o seu lanchinho da manhã e o lanchinho da tarde, você já pode até começar no primeiro jejum, que é o mini fast, que eu falo, que é o de cortar os lanches. Afinal, eles não existiam há 50 anos atrás. Conversa com seu avô, seu bisavô, ele não levava uma barrinha de Nutri no bolso pro trabalho. Barrinha de proteína, ele comia de manhã. Sim. E eu até falei Nutri em homenagem ao começo da década de 90, quando esses lanchinhos começaram. Sim. Mas, de fato, ninguém beliscava entre refeições. Comia em casa, ia trabalhar, tinha no máximo um intervalo e voltava. Então, a gente pode considerar durante o dia o mini fast, esse primeiro intervalo sem depender de lanches. E o noturno, todo mundo jejua querendo ou não, da hora que dorme, que adormece, até o dia seguinte, na hora que toma o café da manhã, que por sinal, o nome de café da manhã é desjejum, desayuno, déjeuner. É verdade. E, enfim, várias línguas é o desjejum, né? Então, o desjejum não necessariamente precisa ser às 7 da manhã. Pode ser na hora do almoço, se você não tiver fome. Aí a gente já começa a falar do jejum terapêutico. Então, qual que é o mínimo de jejum que um ser humano poderia fazer? A gente pode se espelhar nos hábitos antes da década de 70, que era mais ou menos 12 a 14 horas. Então, era comum jantar cedo, a noite caía, não tinha tablet, não tinha TV, então era normal, a gente não tinha tanto estímulo, comia cedo e no dia seguinte tomava café da manhã. Muito comum na roça, o pessoal que vivia no campo, nem tomar café da manhã tão cedo para começar a trabalhar e ter um intervalinho da manhã para começar a comer. Então, essa questão de desayuno, de desjejum, ela é muito cultural. E a gente não pode achar que foi sempre assim, do jeito que a gente conhece nos tempos modernos. Então, se a gente for pensar assim, qual que é o mínimo de jejum? 12 horas é um bom número para manutenção da saúde. Agora, poxa, eu tô sobrepeso, tô com obesidade, tô com gordura no fígado, várias outras dessas doenças metabólicas, aí você já pode começar a avançar nessa prática do jejum, que é não comer. É pular uma refeição ou atrasar essa refeição porque você simplesmente não está com fome ou porque você programou com um fim terapêutico. E aí a gente tem essa classificação do jejum. Então, tem o jejum religioso, que é muito legal pensar nessa parte ancestral, porque se fosse algo negativo e deletério, como muitos ainda enxergam, não teria passado como um hábito ancestral e repetido por todas as grandes religiões, incluem práticas de jejum. E uma parte comportamental muito interessante que a gente aprende com a religião é, quando todo mundo está fazendo, é muito mais fácil. É verdade. Por quê? Faz parte da cultura, todo mundo está fazendo, e se todo mundo está fazendo, algum grau de segurança tem, né? Normalmente nas religiões, mulheres grávidas, lactantes, muito frágeis, idosos e crianças eram poupados. Ainda seguimos essa lógica, porque a gente não vai fazer testes clínicos nessas populações frágeis com jejum. Né? Então, basicamente, jejum é não comer por um tempo que pode ser ou programado ou natural. O que a gente tira dessa definição de jejum? Greve de fome, jejum político. Então, o que o Gandhi fazia era bem diferente do que a gente fala aqui, que a gente está conversando sobre o jejum, que é algo que você escolheu fazer, você tem a programação de quando você vai quebrar esse jejum já na sua cabeça e você não está passando por nenhuma situação debilitante de estresse, que é, por exemplo, você está num cativeiro, você está passando por uma catástrofe igual à última do Rio Grande do Sul. Então, essa imprevisibilidade de quando você vai ter acesso ao alimento depois, ela muda tudo. Ela muda a nossa fisiologia do estresse e o efeito do jejum sobre nós. Sério? Na vigência do cortisol muito elevado com uma situação de muito trauma. Então, é importante diferenciar, porque esse é um dos principais argumentos de quem não quer deixar o conforto de comer o tempo inteiro. Esse é um dos primeiros argumentos. Ai, que horror, tanta gente passando fome na África.
e você pulando a refeição, negando um docinho. Então, esse é um argumento bastante comum que eu gosto de derrubar. Tem gente que fala isso? Tem muita gente. A parte cultural também. Ai, como é que eu vou falar não pro docinho que meu filho me ofereceu? Isso é uma desfeita, ele vai se magoar, nunca mais. Então, essa parte cultural é bem difícil, assim, de tocar no assunto. Então, a gente precisa ter muita segurança embasada para mostrar que não foi sempre assim. Não, o homem da caverna não caçava tomando um shake de whey antes de sair para correr. Ele dependia da vida dele para ser uma flechada certeira, senão a família dele ia passar fome por mais sabe lá quantos dias. Então o nosso metabolismo ele está muito bem adaptado ao período de jejum. O nosso cérebro sabe usar outros combustíveis que vêm da gordura. E o básico da glicose, que realmente esse é um outro argumento que sempre vem, né? Mas você precisa de glicose, você vai morrer sem comer o lanchinho da tarde. A gente tem vários mecanismos do corpo que não contam com a sua capacidade de achar um lanchinho. Então, a gente consegue fabricar o mínimo de glicose para manter o cérebro funcionando a partir da gordura e a partir até dos aminoácidos, embora essa não seja uma via muito usada, ela é só temporariamente usada em jejuns muito longos. Mas é isso, é importante entender que, assim, o básico da glicose, você não precisa se preocupar que o seu corpo dá conta, ele obtém. E pessoas saudáveis que não usam nenhum medicamento que abaixa a glicose não vão morrer de hipoglicemia. É importante esse tipo de segurança antes de começar. E você falou, é verdade, né? O propósito do jejum, ele influencia muito na qualidade do jejum. Mas tem alguma correlação do jejum com saúde emocional? Tem, por algumas vias muito interessantes. O jejum me ajuda, na minha sanidade, nas minhas emoções. Várias vias que eu posso te falar, de um jeito fácil. Hoje em dia, se a gente for pensar em doenças, uma das que mais está crescendo são as neurodegenerativas, então Alzheimer e outros tipos de demência. Tem gente que super simplifica o Alzheimer falando que é o diabetes tipo 3. Ele não é o diabetes tipo 3, mas uma das vias para se chegar ao Alzheimer é a resistência insulínica no cérebro. Então, nesse sentido de prevenção, o jejum intermitente, ele é uma ferramenta para prevenção, sim. Por quê? Ele é uma prática que melhora a sensibilidade à insulina e, postergando, atrasando ou mantendo a pessoa saudável por muitos anos, essa via do diabetes tipo 3 está protegida porque você pratica e tem uma composição corporal saudável, saúde metabólica. Outro ponto muito interessante de saber do jejum, aí não falando de prevenção para doenças, quando você começa a queimar a sua própria gordura como fonte de energia, pensa que a gente é flex. Eu gosto de falar isso porque é muito fácil de entender. A gente sabe usar a glicose como fonte de energia, o seu lanchinho, ou a gente sabe usar a nossa própria gordura como fonte inesgotável quase de nutrientes. Era para isso que o acúmulo de gordura servia quando a gente não tinha comida no estoque, no trânsito, em qualquer lugar. Então, acumular gordura é uma maneira de sobrevivência. E aí, quando você depleta os seus estoques de glicogênio de açúcar fácil, o seu corpo começa a usar a sua gordura. E na quebra da gordura, a gente produz o combustível limpo, que são os corpos cetônicos. É aí o link com o cérebro. Os corpos cetônicos, eles são combustíveis limpos com uma ação anti-inflamatória. Quando você fala combustível limpo, o que é? É por isso, ele traz menos estresse. Pensa que a nossa mitocôndria é a nossa fábrica de energia. É a usina ali. É a usina, exatamente. E aí a mitocôndria é flex e ela usa a glicose e usa a gordura. Quando a gente compara o trabalho metabólico das duas, para queimar glicose, é como se a gente fabricasse muita fumaça preta, poluente. A gente faz muito estresse oxidativo, então essa oxidação excessiva, ela vai envelhecendo a própria máquina, a mitocôndria vai ficando mais disfuncional, e daí a base para todas as doenças crônicas que a gente quer evitar. Doença cardíaca, Alzheimer, sempre começa com a disfunção na fábrica, que é a mitocôndria. O que o jejum faz? Usando gordura como fonte de energia, você oxida menos a mitocôndria, e o processo de ficar sem alimento programa o corpo, ativa as vias de sobrevivência. E nessa hora é a via da contenção. Então o corpo basicamente fala, olha, a gente está running out, assim,
Não temos nutrientes vindos dos lanchinhos. Vamos usar os nossos estoques. Na hora de usar o estoque, a gente ativa a autofagia, que é o nosso sistema de autolimpeza. E a autofagia renova também as mitocôndrias que não estão funcionando. Elas são como se fosse o motor do carro. Você, quando compra um carro novo e começa a perceber que a potência da fabricação de energia está pior, você não vai trocar o carro inteiro. Você vai na revisão e, às vezes, precisa trocar o motor. A autofagia é isso. Ela renova organelas, renova as pecinhas do carro. E o jejum é um sinal muito forte para a gente aumentar esse processo de autolimpeza e procurar o que não está bom. Então, numa empresa, pensando na parte do seu público, principalmente, você começa a ver que não está indo bem a equipe. Você vai olhar e vai falar, ó, gente, contenção, vamos pegar a pessoa que rende menos, vamos tirar da jogada, e aí sobrecarrega quem dá conta, porque sempre funciona. Sim. Então, o jejum é um sinal bem forte para a gente ativar a autofagia e renovar as mitocôndrias que não funcionam, você fica mais eficiente em queimar gordura. E essas gorduras que têm esse efeito anti-inflamatório, e no cérebro elas estimulam a fabricação de serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade. Então, voltando, depois de essa explicação gigante, para falar que sim, o jejum ele pode estimular bem-estar por conta dessa via. Para quem tem neuroinflamação, depressão, ele pode ajudar nisso, em ter esse efeito anti-inflamatório sistêmico. Porque tem gente que fala assim, eu fico insuportável quando tô com fome. Eu fico bravo quando tô com fome. Tem gente que fala, né? E é verdade, a pessoa não está mentindo. O estômago é um lugar onde produz muita... Me corrija se falar uma groselha, tá? Tá bom. Mas eu acho que era no estômago onde produz... Não sei se era dopamina ou serotonina, que era o estômago. Por isso que tem aquele lance que... Intestino, né? Isso. No intestino. Por isso que aquele lance que tem gente que fica... bravo quando tá com fome. Isso é legal porque tem muitos estudos modernos muito interessantes mostrando isso. A gente correlaciona essa dependência com os alimentos, é como se fosse uma máquina que tá meio enferrujada. Apesar de ser flex, você tá há 20 anos comendo de 3 em 3 horas. De repente vem um médico e manda você parar com os lanchinhos. Por exemplo, eu sou um pouco assim. Normal, mas depende muito da composição corporal, isso não é um problema para todos, tá? E é muito de estratégia também. Minha composição corporal tá ótima, eu tenho saúde metabólica e eu quero uma estratégia para ganhar massa magra. Você vai usar uma estratégia de ou hiperávit calórico, ou você vai fazer hiperávit pelo menos de proteína para ter esse estímulo a mais. Sim. Então é tudo uma questão de estratégia, assim, não é péssimo comer de 3 em 3 horas para todo mundo, mas para quem está com o metabolismo quebrado, aí é terapêutico. E aí você sim vai precisar parar, e eu digo que ficar enferrujado, a gente tem como provar isso em estudo mesmo. Quando começa, as primeiras 2 semanas são péssimas, uma parte por conta do comportamento da dependência. Então, o alimento hoje em dia não é só, muito menos, né? As pessoas, tem gente que nunca passou nem 3 horas de fome, não sabe o que é fome, é só vontade de comer. Uma parte é essa, e a outra parte é você estar enferrujado, porque você sempre comeu sem parar, e o seu sistema de queimar gordura e render queimando gordura, você é flex, mas esqueceu o que é. Muito boa. E essa adaptação dá para ver em estudo mesmo. Então, existe uma maior irritabilidade, existe uma sensação de que não vai ser possível continuar. Por isso que o acompanhamento faz diferença também. Porque às vezes você começa e fala assim, gente, mas falaram que jejum dá barato, tem a mental clarity, a clareza mental do jejum. Cadê? Estou irritado, quero matar os meus familiares, não estou feliz, não vai durar. Porque realmente, se você não estiver disposto a esse desconforto inicial das primeiras 2 semanas, o seu metabolismo precisa de adaptações para queimar gordura de maneira eficiente. Enquanto ele não perceber, é como se fosse assim, pane energética aqui, acabou a madeira fácil, lá no porão, tem muito combustível, só que a gente vai precisar achar a chave do porão, arrumar as vias aqui e ensinar os funcionários a descerem lá para pegar mais lenha. É um combustível diferente, mas rende pra caramba. A gordura é assim, então ela não é facilmente acessível, e se você tem um carboidrato fácil, um pãozinho lá, por que você vai querer que o seu corpo vá lá gastar a energia que está estocada para dias ruins? Eu fico impressionado como o nosso corpo é muito inteligente. É muito inteligente.
Tipo, você, né, você, por que você não usa gordura, meu irmão? Me ajuda, já tira ali a Sim. gordura. Falou assim, não, eu preciso guardar ela para casos extremos. Exato. E é muito legal estudar isso, porque os mamíferos todos têm esse mecanismo de guardar para dias ruins. O problema é, sabe, o É que winter is coming. a chance da gente cair numa ilha, de ficar preso numa caverna é Exato. baixa. Não Podia, existe né? O mais. corpo dar uma ajudada. E usa gordura aqui no culote. Exato. Exatamente. Mas é bem isso, a crise do conforto que a gente vive hoje é justamente essa, porque esse sistema de guardar energia em forma de gordura subcutânea ou visceral, ele era para nossa sobrevivência. O problema é que o mundo mudou completamente, então os tipos de problema que a gente tinha no passado, a gente foi muito competente e a gente não sofre na maioria das pessoas. Tem Rappi, iFood, se a gente quiser Exato. agora no podcast, Um toque. o que você quer comer? Chega aqui em Exato. 20 minutos. E é bem melhor do que se você tentasse fazer, né? Então, assim, é um conforto gigante, só que tem um preço. E se a gente confundir porque é normalizado, você pode realmente... A gente fala que qualquer dependência... Tem a parte de comer demais porque acha que é normal e tá tudo bem. E tem a parte de dependência de alimento. Por quê? Os alimentos não são todos iguais. Não dá para você comparar as calorias de um punhado de amêndoas com um copo de uísque. Uhum. Nem com um donut, com o Krispy Kreme, que agora abriu aqui. Uhum. Não dá para comparar essas calorias. Caloria é uma invenção, inclusive, é uma viagem. Sério? Sim, caloria, quem criou a caloria há muito tempo atrás, quem inventou esse conceito, ele pegava uma lenha e incinerava essa lenha. E a quantidade de energia que viesse dessa incineração era a unidade da caloria. E o problema é que pegar uma maçã e incinerar, ela não é a mesma coisa que você passar pelo processo de digestão. Então, caloria é um conceito viagem. Os macronutrientes não são iguais. Não é igual um salmão, 1.000 calorias de um salmão com brócolis, com 1.000 calorias de um sanduíche ultraprocessado do fast food aí. Não é a mesma coisa, ela não é processada igual, nem no sistema digestivo, nem no cérebro, de recompensa. Então, hoje em dia, esses conceitos se misturam muito para a gente simplificar ao máximo e falar assim, é só parar de comer. Na verdade, não é. Tem pessoas que só comem muito por falta de informação, achando que está tudo bem. E essas pessoas são as mais facilmente beneficiadas só com, às vezes, nossa, parei para ler o seu livro e, minha saúde está incrível, obrigada. E tem gente que fala, nossa, eu estudei tudo isso e eu não consigo colocar em prática. Por quê? Fico ansiosa, fico irritada, minha ansiedade piora. Então, é muito misturado, mas, de fato, assim, o jejum é uma maneira de você se ancorar em pelo menos um desconforto que você programou no meio desse mar de ofertas que a gente tem de facilidades com o acesso aos alimentos. Eu gostei muito do subtítulo do seu livro, Como driblar a síndrome eu mereço, vencer o cansaço e melhorar a saúde metabólica para conquistar uma vida confortável. As pessoas falam assim, vencer o cansaço eu já quero. Sim. Hoje as pessoas estão mais cansadas, não estão? Sim. Por que a galera tá tão cansada? Porque a gente mistura. Eu brinco que a gente tem alguns pilares básicos que o ser humano precisa. Tô cheio de energia aqui, eu tô cansada, porra. Exatamente. Tipo, me oferece um sofá. É Por que a turma tá tão cansada hoje? Porque a gente boicota o básico que um ser humano precisa para funcionar direito em todas as maneiras, de todos os jeitos, o dia inteiro. Então, o que a gente precisa para viver bem? A gente precisa dormir direito. A primeira coisa que a gente sacrifica numa semana corrida são as horas de sono. Seja porque você colocou mais para fazer do que deveria, seja porque você procrastinou o dia inteiro, porque você está overwhelmed com tanta tecnologia Sim. que você está manejando mal. É falta de planejamento ou é procrastinação, mas fato é, a gente dorme cada dia menos. Para ficar acordado mais tempo do que precisaria, do que deveria, a gente começa a usar hacks. Quais hacks? Comer até tarde, porque comer ativa, inclusive até a parte térmica dos alimentos, a gente se agita e fica mais ligado e o corpo acha que é dia e é hora de comer e trabalhar e tal. Então, a gente acaba se entupindo de cafeína para se manter acordado, para fazer mais do que deveria fazer. Então, o sono é um pilar que quase todas as pessoas sacrificam. A gente também precisa de tempo de descanso de qualidade, que é uma piada, né? A maioria do nosso tempo livre, se a gente não agenda com compromisso igual a gente agenda os compromissos de trabalho,
A gente simplesmente não sabe mais descansar com qualidade. A gente usa a tecnologia barata, fácil, acessível, dá bastante dopamina, mas não é descansar com qualidade. Isolamento social, comer errado. Então, come o dia inteiro, porque merece, porque tá cansado, o outro porque tá triste, o outro para comemorar, aí porque tem reunião de trabalho. Fora isso, tem as refeições estabelecidas, café da manhã, almoço e jantar. E aí tem os lanchinhos, porque se não comer o lanchinho, pode passar mal. Então, a gente come errado, a gente dorme errado, a gente faz pouco exercício. A tecnologia que entrou é muito legal e nos permite fazer coisas incríveis pelo avanço, só que ao mesmo tempo, de novo, tem um preço muito caro por isso. Você diz tela, essas coisas? Sim, mas tudo, basicamente, porque a gente não se locomove mais para quase nenhum lugar, dá para a gente tocar a nossa vida, dá para tocar uma empresa inteira sem sair de casa, dá para chamar comida com um toque de celular. Então, as coisas remotas são maravilhosas por um lado, mas a gente está com o tempo sedentário muito gigantesco. É muito tempo parado e um músculo parado ele é mais resistente à insulina. Quanto menos você trabalha o seu músculo... O músculo parado, ele é mais resistente à insulina. Sim. E aí, quando a gente usa o músculo, ele pega mais dessa glicose e tira do sangue. Não sobra glicose lá para oxidar e te envelhecer mais. A gente usa cada dia menos os músculos. Come pior. Eu falo a gente, mas eu já aprendi, porque eu estudo. Mas o geral, eu gosto de pôr o a gente porque é a maioria, né? A gente não tem essa ideia do quanto é importante uma composição de alimentos que vão favorecer a sua saúde e não o conforto. Distinguir entre o prazer e a felicidade é um negócio que acabou. Então, pensa que num dia corrido, você comeu várias vezes por dia, tomou um monte de cafeína, bebeu bebidas com açúcar, você não se exercitou muito, não descansou direito, e o tempo que você tinha livre para dormir bem, ou para, sei lá, aproveitar o seu tempo com mais espaço na natureza, um tempo para respirar, descansar de verdade, desligar das telas, você usa o seu tempo livre de descanso com diversão barata. E não que não deva ter, mas é só assim, agendar, sabendo que tem um custo, ficar hiperconectado. Então, assim, são vários boicotes que a facilidade de acesso nos trouxe, que se a gente não parar para pensar nisso com cuidado, a gente é levado pela falta de saúde. Esses são pilares básicos que a gente acaba não respeitando. Falta de conexão. No livro é o método Mitoflex. Tem um capítulo para cada um, né? Sono, atividade física, alimentação e etc. Mas é isso, a gente estraga todos os pilares. E dentro desse tópico, o que é a síndrome do eu mereço? É exatamente o efeito da gente ter desrespeitado todos os pilares nos deixa muito cansados. E a gente baixou o sarrafo para o que é considerado estresse. A gente acha que todo estresse é debilitante, que o estresse é péssimo para a saúde, que o estresse mata, que aumenta o risco de doença cardiovascular. É isso que a gente aprende há milênios, né? Capa da revista Time, da revista Veja. O estresse vai te matar. Sim, esse é o mindset que predomina. Então, tudo a gente acha que, nossa, estresse é debilitante, estou sob estresse, rendo menos, faz mal para minha saúde, não estou feliz, tá? Só que os estresses não são todos iguais. E hoje em dia a gente está muito frágil, achando que qualquer coisa é estressante. Então, por exemplo, você está na fila do banco. Quer dizer, ninguém mais vai para o banco. Sim. Vamos pensar em outra coisa. Você está na fila do supermercado, se você for. Se você não pediu... É difícil dar exemplo hoje em dia. Você está numa fila online. Isso. E aí, inclusive a minha filha, outro dia, eu troquei de carro, tava sem o tag. E pela primeira vez, eles tiveram que esperar no caselo do pedágio. E aí ela falou assim, nossa, que demora. Tinha, sei lá, 4 carros na minha frente, não era um pesadelo. Eu falei, filha, tá tudo bem, se você fosse a pé, você ia demorar muito para chegar em São Paulo. A gente tá de carro, daqui a pouco a gente chega. Ah, mas eu tô estressada, olha isso, que absurdo. Eu falei, o estresse, o tédio faz muito bem para a saúde.
se vira. É com ele que a gente tem ideias ruins primeiro, mas depois as boas chegam. Eu tenho uma piada de um dos pesquisadores do Cal Newport, que ele fala que o tédio morreu no dia que o iPhone foi criado. Foi o fim oficial do tédio. A gente eliminou o tédio da vida. E o tédio é importante, né? Então, assim, a síndrome do eu mereço a gente tá super intolerante, impaciente, porque tudo que a gente resolve com um clique, se demorar mais de um clique para resolver, é o caos. E a gente considera que qualquer coisa é estresse. Então, ficar no estresse da fila do pedágio é estressante. Ficar no trânsito é mesmo, né? Um estresse crônico difícil aqui em São Paulo, por exemplo. Sou paulistana, eu sei. Mas o nível de estresse a gente não pode comparar. Por exemplo, você vai para uma apresentação, vai dar uma palestra para milhares de pessoas. Você fica ansioso, você fica preocupado, dá aqueles sintomas de ansiedade aguda. Então, a mão treme, fica com a mão úmida, a frequência cardíaca sobe. Você pode encarar isso como um stage fright e falar, pô, eu nunca mais vou me apresentar, porque isso é debilitante, olha como eu tô me sentindo. Só que tem até estudos muito interessantes que mostram, divide essas pessoas que vão passar por uma situação estressante de se expor ao público e compara, assim, um grupo você vai deixar e vai falar assim, ó, se acalma, respira fundo, vai dar tudo certo. O outro grupo você vai falar assim, ó, essa reação de estresse que a gente tem antes de uma apresentação é muito boa para a saúde. É o seu corpo te ajudando te ajuda a enfrentar uma situação estressante. Então, para isso, ele aumenta a frequência cardíaca, o seu débito cardíaco aumenta e a sua oferta de oxigênio, inclusive para o cérebro, aumenta. Então, é um jeito do seu corpo te preparar para você render. Vamos, minha guerreira. E o ser humano, a gente vive por aprovação, por fazer parte de um grupo. Então, uma apresentação para um grupo e ser aprovado por ele é muito importante. Sim. E é por isso que você tá com essa reação. Então, você vai fechar um negócio grande. Na noite anterior você não dorme. Cara, tudo bem você não dormir aquela noite do jeito que você queria, porque você também tem que entender, poxa, é um negócio grande, vai influenciar vários próximos passos da minha vida, e esse é um jeito do meu corpo me preparar. Então, eu tô ansioso pensando em várias possibilidades para dar certo. E a gente acaba misturando todos os tipos de estresse no mesmo carrinho. Então, o estresse de um ente querido doente. Cara, isso é um estresse de verdade. Ele tá internado há um mês. Poxa, é muito ruim e atrapalha muito a sua vida. Agora, se você tem essa mentalidade de falar assim, pô, tô mega estressado, mas tô rendendo. Se eu tô estressado é porque eu me importo, ou porque é um negócio gigante, que bom que vem e vamos lá. Vou ficar mais forte com isso. Então, essa mentalidade pro estresse muda o jogo. E hoje em dia, o que predomina é muita fraqueza. Estou ansioso, vou deixar de fazer porque eu estou ansioso. Entende? Então, é o conceito de como você enxerga o estresse e saber que não, tem vários tipos de estresse que são incríveis. Vão te deixar mais fortes no final, que é aquele conceito do Taleb, do antifrágil. O ser humano, ele é moldado no estresse. A gente aprende, a gente traz desafios metabólicos para o corpo, e ele percebe, poxa, estou inadequado, não estou conseguindo acompanhar essa turma. Ou não, a minha apresentação foi péssima, eu preciso melhorar. Ou fugi de um leão e quase fui pego. Sei que a minha aptidão física não está boa. E aí, o processo metabólico de reparar esse seu estresse te deixa mais forte para a próxima. E é assim que a gente progride. Com uma mentalidade frágil, o que a gente tem feito? Obesidade é um problema difícil que a gente tem sido péssimo em resolver. Já que a gente não resolve, em vez de resolver o problema, vamos aceitar. Que é o body positivity, né? Que é a positividade do corpo. Que tem muitas pessoas que se sentem agredidas em você falar que obesidade é uma doença e que a gente precisa tratar, igual todas as outras. Entende? Então, a mentalidade de achar que é muito estressante tratar a obesidade. Então, já que não está dando certo, vamos só subir o sarrafo do IMC e aí a gente deixa as pessoas com o IMC maior num parâmetro de normal. Aí não. Covardia, né? Sim. Mas tem muitas soluções. Outro dia eu vou dar um exemplo que não tem a ver com isso, mas do vestibular. Eu vi que os jovens estão com bastante problema de ansiedade, foco e concentração. E aí o tempo que eles ficam no vestibular, FUVEST, Unicamp, eles não estão conseguindo se concentrar por tempo suficiente da duração da prova.
E redação é muito difícil porque eles não conseguem concatenar ideias. Isso é um problema gravíssimo de tudo do que está acontecendo no mundo desses jovens que têm hiperconexão e dificuldade de focar. Isso é um problema muito grave. Vai resolver diminuir o tempo de prova, deixar a prova mais fácil? Ou não exige redação? Não vai, mas na notícia que eu li, faz umas 2, 3 semanas, é que essas mudanças já estão sendo feitas pela FUVEST e pelo CONVEST, pela Unicamp. Então, assim, esse tipo de solução não é uma solução de verdade. É um band-aid sem enxergar o problema real. Então, a gente está com uma mentalidade muito frágil, querendo só pôr um band-aid, em vez de ir lá na raiz e falar, galera, se esses jovens não são capazes de fazer uma redação e de ficarem trancados numa sala por 4 horas sem acesso ao celular, isso é super grave. A gente precisa diminuir o acesso à tela, conscientizar a população, porque o QI vai cair. Enquanto as máquinas estão ficando mais inteligentes, o ser humano está emburrecendo. Ai, não pode falar que emburrece. Por que não pode falar que emburrece? Porque é agressivo. Sério? Sim. Então é toda essa tendência de fragilidade que não vem só das medidas para resolver o problema. Tudo que você fala hoje em dia, se não tiver 1 trilhão de filtros, você não consegue nem se comunicar, basicamente, né? Tudo é, ai, nossa, que agressivo, que cruel, que difícil, não pode falar assim, não pode falar assado. Isso dá uma preguiça, não dá? Dá muita. Aí a gente fica quieto. Turma, você quer ter a possibilidade de acompanhar um episódio do Como Você Fez Isso aqui nos nossos estúdios? Vocês perceberam que já faz alguns episódios que a gente recebe uma plateia aqui nos nossos estúdios. E é muito legal a experiência, a gente vem recebendo muitas mensagens de vocês querendo participar, como é que eu faço para estar aí. Então funciona o seguinte, se você preencher esse formulário, constantemente o time está selecionando algumas pessoas, porque são milhares de pessoas, não tem como a gente receber todo mundo, a gente amaria fazer isso, mas não tem como, porque a comunidade do Como Você Fez Isso é gigantesca e a gente fica muito feliz por isso, mas você pode ter uma chance. Então, se você quer ter essa chance, clica aqui no formulário, preencha com todas as informações para o time te conhecer mais, selecionar às vezes qual episódio tem mais a tua cara, caso você seja selecionado. E, obviamente, cruza os dedos e eu torço para que um dia você esteja aqui, mas eu torço mesmo porque a gente fique sempre conectado por aqui. Então, recado dado. Clique no link abaixo, preencha o formulário e agora vamos voltar ao nosso episódio. A turma do Como Você Fez Isso é raiz. Sim. Nossa turma Já aqui percebi. é hardcore. E se a galera fala assim, doutora, concordei com você. Entendi o estresse. Tem aquele estresse que me faz mal Debilitante. e aquele que me faz ser melhor. O que faz mal e o que faz ser melhor. Perfeito. Como que eu sei se eu estou na frente do que faz mal e do que faz melhor? Eu tenho que ter essa capacidade de análise da situação, não tem nenhum indicador que você fale assim, olha lá, se apitar pra cá é o do melhor, se apitar pra cá é do ruim, ou ele tem que ter essa leitura, que nem você deu exemplo do tá ansioso porque vai fazer uma palestra, você vai se expor, mas o teu corpo te preparando pra fazer algo que te desafia, mas você vai sair de lá uma pessoa melhor. Né? Então, eu até adoro, eu sempre conto essa história pra turma, tem uma placa de ferro na entrada do Arthur Ashe, a quadra principal do US Open, escrito Pressure is a privilege. Pressão é um privilégio, porque o cara vai se expor ao estresse do fazer ele melhor. Se ele ganhar lá, ele é o melhor do mundo. Sim. E é o sonho de qualquer tenista participar daquela pressão, né? Por mais que ali o cara deve ficar com a boca seca, talvez ele não durma antes de uma final de US Open. Ou, meu Deus, se eu perder na frente de milhões de pessoas, mas é o sonho de todo mundo. Exatamente. Então, como identificar o estresse que faz mal e o estresse que me faz melhor? Muito bom. Você entendeu, inclusive, o conceito, porque a gente tem um nome pra isso. Eustress e distress. Sério? Que é o estresse bom e o estresse ruim. Não tive a menor ideia. Pronto, já aprendeu. Aí, ó. Com exemplos a gente Como aprende. chama? Como chama? Eustress e distress. Tá. São os dois termos que a gente usa para separar o tipo de estresse. Mas, infelizmente, a minha resposta não é simples. Por quê? Depende da sua mentalidade diante do estresse para considerar o que é o estresse. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo que o meu marido é triatleta. Já gostei dele. E eu não. Ele é cirurgião, casca grossa e tal. Eu só me exercito o suficiente para... Ele fez suas provas do tipo Iron. Iron ele já cansou. Ele fez, tipo, sei lá, 15 Ultra. meios, e aí depois ele mudou pra Extreme Triathlon, porque não tinha mais graça os Irons. Então ele é Sim. nesse nível de casca grossa. Animal. E aí, uma das vezes ele fez uma maratona aquática,
E aí, na véspera, eu tava de plantão. Aí ele falou assim, não, agora teve uma palestra aí pré-prova. E eles falaram que vai ter um monte de água-viva num trecho lá. Eu, quê? Água-viva? Você é louco. Deixa ficar mais legal. Então, assim, pra mim, falar que tem água-viva no meio do caminho de uma maratona aquática, cara, eu não vou e tá ótimo. Então, assim, esse tipo de estresse, não topo. Porque pra minha mentalidade isso é horrível, debilitante. Eu não pago para ser torturada, sendo mordida, picada, sei lá como é que fala isso, machucada por milhares de águas-vivas. Ele, no entanto, nem aí, foi para a prova, e aí quando ele terminou, a minha primeira pergunta não foi, e aí ganhou, foi bem. Eu falei assim, e a água-viva? Ele, olha, eu tava mega cansado, até que foi bom, porque elas começaram a me machucar, eu acelerei. Eu falei, gente... Então, você entende que o patamar do que é estressante para uma pessoa é muito diferente do que é para outra. Então, não tem uma regra simples de como você faz isso. Como você fez isso? Sim. Então, é importante entender que a sua mentalidade para o estresse, ela determina muito até onde você vai, inclusive. Porque tem muita gente que quer o resultado final, mas não paga o preço, como você estava falando do US Open, não paga o preço de treinar todos os dias, de perder eventos de família, festa da escola, desde pequeno, comprometido com um objetivo, e o cara levou 30 anos para chegar lá e ser o melhor do mundo. Então, esse tipo de estresse depende muito da mentalidade. Você consegue ver ferrou, quando você começa a ver que está debilitado em relação a isso. Então, por exemplo, uma palestra você fica nervoso, mas depois, cara, todo mundo aplaudiu, deu super certo, fui aprovado pelo grupo. É uma dopamina a mais e é um reforço positivo nesse caminho. Então, chega uma hora que esse tipo de apresentação você tira de letra. Tá lá, fazendo um negócio super difícil, fecha o laptop, em 30 segundos você vai lá, a capela, sem se preparar, e dá um show. É aos poucos que você vai virando essa pessoa. Então, foram esse tipo de estresse, água mole, pedra dura, que foi te moldando. E é isso que é legal, é o estresse adequado para a sua janela hormética. Eu estou falando complicado porque justamente sua pergunta não é simples. Janela? Hormética. Que é isso? Hormese é um termo que a gente usa, vou simplificar. O que não te mata te deixa mais forte. Tá. Hormese é o fato de usar alguma coisa que, se numa dose muito alta, é veneno, se numa dose muito baixa, é solução. Tem na mitologia grega também o clássico, que o Mitrídates, eu sempre falo o nome dele errado, mas enfim, ele viu o pai ser envenenado na mesa, o rei, porque a mãe queria tomar o trono e envenenou ele, e ele morreu na frente dele. O que ele fez? Ele fugiu, falou, não, ela vai me matar também, porque eu sou o próximo. Ele fugiu para a floresta e ele começou a tomar um pouquinho da dose daquele veneno todo dia, enquanto ele estava desaparecido. E aí ele foi pego pelos romanos, se eu não me engano, e quando ele foi pego pelos romanos, deram aquele mesmo veneno para matar ele e ele não morreu. Porque tinha resistência já. Sim, porque ele foi ficando forte com doses toleráveis daquele estresse. Então, o hormese é essa dose certa de estresse que vai te deixar melhor da próxima vez. Se a dose for excessiva, você passou. Então, por exemplo, overtraining. Sim. É fácil de entender para quem pratica bastante esporte. Correr é bom? Legal. Correr demais, você pode ter lesão, você pode ter fratura de estresse, etc. Então, essa dose é uma arte. Você precisa de autoavaliações para ver se está te fazendo bem ou mal. E aí você precisa ver os efeitos do que está acontecendo. Muitas pessoas não percebem que estão num overtraining, num excesso de estímulos horméticos. Então, hoje em dia, biohacking está na moda. Então, todo mundo, quero fazer jejum, quero fazer muito exercício, muito banho frio, muita sauna, muito estresse físico. Todos esses são ferramentas incríveis para melhorar o metabolismo. Só que a dose faz o veneno. Então, às vezes, você está com restrição calórica, muito jejum, pouco sono, muito exercício físico e... que mais? E faz um monte de banho de gelo. É muito estresse. Chega uma hora que você começa a perceber, tô gripado, tô sem energia. Imunidade caiu, qualquer coisinha me derruba, pego todas as doenças que meu filho traz da escola. Então, essas são dicas que a gente vai percebendo que a saúde não está funcionando. Então, não existe resposta simples para a sua pergunta.
Pergunta boa é assim. E você falou, enquanto você estava explicando, eu falei assim, cara, faz super sentido isso, mas num determinado ponto que você falou assim, a grande diferença do de-stress e o qualquer outro É o estresse. é a tua mentalidade. Sim. Mas se as pessoas estão diminuindo o próprio sarrafo, começa a Sim. ficar complicado, né? Exatamente. Esse é o grande problema. E nos estudos, o que eles triam, os estudos sobre estresse? Primeiro é a mentalidade da pessoa. No meu livro, no capítulo do estresse, tem um testezinho bem rapidinho, validado pela Alia Crum, que é uma pesquisadora só disso, que ela faz algumas perguntas para avaliar se você sente que o estresse é deletério. Porque a pessoa frágil, ela não tolera muito estresse. Então, para ela, às vezes, recomendar que pule o lanchinho da manhã vai ser um horror para ela. Então, você vai começar com a mínima dose que vai fazer efeito. O MVP da estratégia inicial que você vai falar, olha, esse é o mínimo de estresse que eu consigo colocar nessa pessoa que está super fragilizada. E aí, a dosagem desse estresse é a verdadeira arte, né? Você precisa enxergar qual a mentalidade da pessoa, porque se ela acha que estresse é bom, às vezes dá para começar piscina gelada nela. Vamos lá fazer um jejum de 24 horas e tal. Então, essa é a verdadeira arte, de saber dosar a quantidade de estresse que você vai começar. Como que você define desconforto? O que é desconforto para você? Também depende do que você considera o básico. Então, para mim, desconforto, tem desconfortos que valem a pena. Então, apesar de eu achar um desconforto, eu faço. Então, exemplo no aeroporto. Carregar um peso e subir escada, ao invés de pegar a escada rolante num layover, algum atraso de voo, tal, é um desconforto. Eu sou uma pessoa normal, humana, de falar, eu quero poupar minha energia. Para mim, é muito melhor pegar a escada rolante e a esteira. Só que esse desconforto é um desconforto tolerável e que eu penso, poxa, fiquei várias horas no voo parada, sem me mexer, vou ficar mais, e nesse intervalo, que tal eu me movimentar? Então, apesar de inicialmente ser um desconforto, esse é um desconforto que vale a pena. Então, desconforto para mim é uma coisa totalmente moldável de acordo com o objetivo. Se você sabe que é um desconforto que vale a pena, que você vai ter benefício depois, vamos lá abraçar ele e ainda programar o desconforto. Para mim, há muitos anos atrás, fazer a musculação era um desconforto, nossa, eu detestava. Depois de 10 anos fazendo porque tem que fazer, hoje em dia eu gosto. Amo, não amo, mas eu super amo a sensação de, depois de ter terminado de fazer, me sentir bem. E eu sei os benefícios para o futuro. Então, o que é desconforto hoje para mim, não necessariamente será daqui a uns anos. É super variável, assim, filosófico, quando a gente fala disso, porque, de novo, depende da sua janela. Então, para um pai, levar a criança a vacinar é super desconfortável, mas ele sabe que é para o bem. Então, ele vai lá e encara, porque fala, esse desconforto vale a pena, eu vou imunizar o meu filho e tá tudo bem. Agora, tem pais que não, falam, judiação. Outro dia tem uma história chocante, a criança, a mãe não põe fralda nela, porque a criança não gosta que ponha fralda. Aí você pergunta, desfraldou? Não. Entende? Assim, a mãe acha que pôr fralda porque o filho briga é desconforto. Então, ela quer poupar o filho desse desconforto. Aí você fala, gente, o mundo acabou. Não acabou? Para mim, acabou. O que vai ser dessa criança quando ela tiver 7 anos, 9 anos? A ciência já está vendo o reflexo. Deixa eu ver como vou conseguir perguntar isso de uma maneira pedagógica. A ciência já está conseguindo ver o reflexo de uma geração mais preguiçosa. Por exemplo, eu sou milênio. Uhum. Eu acho que eu sou da última geração que eu não cresci conectado. Eu também não, a gente teve esse privilégio. Eu fui ter celular com, eu acho que 16 para 17 anos aqui da cobrinha. Sim. Que tinha o jogo da cobrinha. Perestroico. Um também. Negócio que negócio era um orelhão no bolso. Aquele né? que você digita 7 vezes pra chegar na letra M. Na letra M passava a mensagem. Eu tive Trim, sabe, bip, pager. Lembro. Cara, eu tive pager, que loucura. Eu tive pager, aí eu pegava pager,
Porque era humilhante o pager. Não sei se você lembra. Humilhante. Você tinha que ligar para um lugar. Sim, os E residentes tinham pager e falavam, o pager é seu. Pesadelo total. Cara, eu lembro que meu pai tinha pager. Aí eu ligava, você tinha que ligar para uma central. Aí, alô, então, fala pro meu pai que eu estou muito bravo com ele. Que ele não vai vir no meu jogo de futebol. Uhum. Sim, que mais? Eu tô muito. Aí a mulher mandava mensagem. Mas enfim, eu dou só uma. Como eu tô velho, tá? Mas eu Vou fazer adoro 40 esse anos. tipo de conversa, sabe? Porque hoje a gente tem muito mais facilidade desse esquema. Só que a gente tinha muito mais respeito pelo tempo do outro quando levava esse esforço todo para comunicação. Você não ia mandar um pager para alguém falar assim, oi, sabe onde tá o não sei o que lá? Imagina, mó trampo. Exato. Até eu já fui buscar, já fui lá, peguei, resolvi Exatamente. o problema e acabou. Então, assim, o manejo do tempo, eu adoro falar sobre esse assunto, tá? Manejo do tempo. O manejo do tempo no passado, a gente tem muitos benefícios hoje, maravilhosos. Também não quero ficar sem, mas tudo tem um custo. E o custo do nosso tempo, que é a moeda mais preciosa, a gente está jogando ele no lixo, ficando muito disponível o tempo inteiro. Mas eu não quero interromper o seu raciocínio. Conta. Você estava falando... Eu sou a última geração. Sim, dos millennials. Dos millennials, que foi a última geração que eu considero, nem sei se está certa a minha avaliação, é muito mais uma percepção. A próxima você já começou a crescer conectado. Sim, exatamente. Tenho muito para falar sobre isso. Temos. E qual é o reflexo que a ciência está vendo, né, de coisa que é... Cara, isso aqui é um fato, não é o que você acha, é o que é. Exatamente. Eu gosto primeiro da vida prática, porque senão as pessoas às vezes ficam bodeadas de falar, só quero falar de ciência. Não. Olha na vida real agora a crise de contratação no mercado que a gente está vivendo. A gente prefere contratar millennials e eles vão sobrecarregar, assim, eles estão sobrecarregados de contratação porque a geração atual, que já conviveu com tela desde que nasceu, nativos digitais, não está conseguindo se posicionar no mercado de trabalho por ser frágil demais. E quando meu chefe briga comigo, eu peço demissão. Quando ele me pede prazos, eu me sinto sobrecarregado. Não aceita críticas. Extremamente ansiosos. O reflexo já está na prática. Quando você vai contratar, você dá preferência para millennials. Essa é a tendência do mercado. Porque eles toleram mais desconforto do que a geração atual, que é muito confortável e mal acostumada. Temos estudos? Temos. Tem um livro, inclusive, que chama Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. Ele é um psicólogo. Ele nem queria ter escrito... A intenção do livro não era essa, só que quando ele se deparou com os primeiros estudos que acompanharam a primeira geração que nasceu com internet e rede social, a gente já tem dados bem chocantes sobre os efeitos colaterais de hiperconexão e de acesso muito precoce à rede social. E aí é diferente entre homem e mulher. Então, meninas é maior quantidade de automutilação, depressão, ansiedade. E meninos é dependência em pornografia e jogos. Então, essas são as duas tendências comportamentais. E quando você olha, as estatísticas são chocantes do aumento de mutilação, de depressão, de suicídio, depois que houve essa cisão. E não é coincidência, não é, torturou dados e teve essa estatística. Não, são várias fontes diferentes que mostram que é realmente depois do acesso. E não é Facebook na web, que nem nosso primeiro contato com rede social. É depois dos smartphones que esse tipo de tendência aumentou. Por quê? Na web, queira ou não, você tinha que chegar em casa, ligar o seu computador no Mandic, brincadeira, depois a gente ainda teve mais um tempo, a gente queimando nosso filme, contando de como era o passado. A imagem do Mandic, eu acredito que ela mandou. Discado. Entregou muito a gente agora. Exatamente. Mas é bom, eu adoro falar sobre isso com os meus filhos, para eles valorizarem o acesso à música. Mas enfim, foi depois do advento do smartphone, sabe, o dia que o tédio morreu? Sim. Quando o tédio morreu, a gente começou com um acesso muito grande à hiperconexão e isso tem efeitos colaterais. E a gente agora tem estudos mesmo, assim, não estamos falando aqui da minha opinião. A gente está olhando, analisando os dados desse tempo de cisão. Então, tem efeitos gravíssimos. O acesso precoce é um problema muito sério. Por isso que essa notícia do vestibular, eu fiquei assim, super escandalizada. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu me preocupo com o acesso deles. Inclusive tem um movimento no Brasil que surgiu dessa leitura do Jonathan Haidt, que chama Movimento Desconecta,
para quem está assistindo a gente, se quiser entrar lá, é super legal. Fala bastante desses dados lá, eu adoro. Assim, Como você faz com seus filhos? Então, eu tenho um acesso bem limitado e eu deixo eles mais, quando eu libero tela, é na TV. E eles não têm nada que é deles. Eles não têm tablet, eles não têm celular e eu não deixo usar o meu. Quando eles usam o meu para acesso ao Spotify, que eu deixo, cada um tem uma pasta no Spotify. É muito assim, é meu, me devolve e você eu não largo eles com o celular desassistidos. Eles não têm acesso a YouTube e quando eles estão com os amigos, sim, eles ficam lá viciadões, porque eles não são... A gente é normal. Adulto e criança vicia com tela. É muita dopamina. Eles não estão acostumados. Mas assim, eu atrasei ao máximo. A escola deles é obrigada a usar tablet a partir de uma certa idade. Sofro um pouco, mas lá não é rede social. Então, lá no movimento, inclusive, a partir do livro, qual que é a grande questão? É a comunidade, porque o problema é você privar os seus filhos de acesso à tela, eles ficam outsiders. É muito difícil essa conversa, porque o principal motivo que os pais dão não é que o pai tá falando assim, pô, eu vou dar celular para eles porque eu quero estragar o cérebro dos meus filhos que tá imaturo. Ninguém faz isso, né? Os pais fazem o melhor que eles acham que eles podem fazer. E a grande questão, a maioria das perguntas gira em torno de, é a pressão do grupo. Todos os amigos têm, menos o meu filho. Então, pensando nisso, a união dos pais para tentar aumentar esse movimento, depois de se conscientizarem com esses estudos chocantes, vamos fazer um grupo na escola para que mais pais que estiverem dispostos, porque esse não é o caminho mais confortável, esse é um desconforto gigante, quem tiver disposto a atrasar o contato com rede social, tem um benefício gigante. Então, qual que é a proposta? Mas eu preciso achar o meu filho. Tudo bem, você pega um celular, um dumb phone, que é o nosso que a gente estava falando. Eles vão ser tendência do mercado. Quem quiser achar uma área para investir, fica a dica. Dumb phones vão ser um dos desconfortos que todo mundo vai começar a se interessar, dado esses dados que a gente está vendo de desastre social, de foco e conexão. Eu acho que já está começando, sabia? Sim, já começou. Já começou, eu percebo até no próprio consumo da internet. Uhum. Eu que produzo conteúdo há muitos anos. Então, as pessoas elas estão começando a perceber que, chega daqueles vídeos que os primeiros 3 segundos é estímulo e cor em cima, cor embaixo, e tem 5 segundos e super aceleração, eles já querem calma. Eu não tô aguentando mais. Então, até eu vejo também, essa geração que tá vendo, eu também vejo muita coisa boa. Sim. Por exemplo, eu vi que a geração que mais tá cuidando tá fazendo atividade física, tá explodindo a céu aberto, corrida de rua, o movimento wellness, é uma geração que fuma menos cigarro, bebida alcoólica tá despencando no mundo, o consumo de bebida alcoólica. Eu acho que de vodka, de whisky, de destilados, despencou absurdamente. A cerveja zero tá se tornando, tem uma projeção de ser a segunda bebida mais consumida do mundo, só abaixo de água. Sim. Ou seja, tem esse lance também. Tem. Mas que por um lado você deve ficar feliz com esse movimento. Assim, não, é ótimo. A minha geração já era uma geração, cara, bebia, festa, então você vê baladas, não só em São Paulo, mas no Brasil, o mundo inteiro estão fechando, que as pessoas não querem ficar, porque elas querem dormir mais cedo. Elas querem de dia. Tem balada na padaria em Paris agora. Tem balada no café da manhã, cara. Que loucura, né? Uma loucura. Então, mas eu vejo com muito bons olhos isso. Sim, tem uma tendência que eu acho que é inclusive pelo burnout mesmo, da hiperconexão. Então agora as pessoas estão buscando offline, eu vi até uma bem extrema, se eu não me engano, será que em Singapura? Eu não vou saber te dizer. Mas jovens se internando, tipo de um presídio, que eles, como se estivessem sendo presos mesmo, passam o fim de semana lá numa microcela, desconectados, com roupa de detento mesmo. É muito engraçado de ver. Mas tamanho o burnout de tela, a pessoa vai e se interna num lugar minúsculo e fica com ela mesma, com direito, eu acho que tem direito a um livro. É como se ela se trancasse numa cela, jogava a chave fora para não tocar no celular. Eita, nossa. Entendeu? Então, assim, existe uma tendência muito boa, mas essa tendência ruim de saúde mental e de ansiedade, de hiperconexão, ela é uma tendência muito ruim que já está acontecendo. Então, assim, com informação que está acontecendo, a gente tem a obrigação de ser melhor. Porque nenhum pai que liberou a internet cedo para o filho estava pensando
em fazer mal para o filho. É óbvio que não, mas com toda essa informação, a gente tem muito o que fazer para prevenir que as coisas colapsem, né? E o mercado de trabalho, ele depende de pessoas com foco que possam entrar no deep work lá, se concentrar no trabalho profundo para produzir alguma coisa decente, para diminuir erro, né? Erro médico, erro do piloto de avião, Deus me livre. Mas assim, foco e concentração são coisas, são bens que a gente está tratando assim como se não fosse algo tão importante. Então, a gente precisa de um desconforto proposital em tirar telas para ter benefícios. E aí, terminando como eu faço com os meus filhos, eu não sei como vai ser daqui para frente. Eles ainda têm 7, 8 anos, é muito mais fácil de lidar. Crianças um pouco mais velhas, é muito difícil. Todos os amigos têm celular. E como que a gente faz para atrasar? Tem que mais falar sobre o que a criança ganha. Tem muito diálogo em casa. Então eu falo, no restaurante, eu falo, olha só, aquela criança, ela não está conversando com os pais, ela não está vendo o que está acontecendo, ela está comendo apoiada com o celular no azeite. E ela está comendo igual um robô. Vocês estão vendo isso? Isso não é legal. Você queria estar lá no lugar dela? Não, mas tela vicia, a criança só está conectada. Então é muito de pensar no que a criança vai perder da infância hiperconectada para sentir que é um desconforto que vale a pena, igual eu dei o exemplo da vacina. Se você achar que é bom, você não vai fazer uma coisa ruim pro seu filho. Você precisa estar super consciente que, olha, tem limite, tem toque de recolher, o acesso é limitado, isso faz mal, o seu cérebro não está formado e as consequências de excesso de tela para um cérebro imaturo são muito piores do que para um cérebro maduro. Então, isso é muito importante de conversar, porque sem essa mentalidade do estresse, de falar, olha, meu filho não vai gostar de mim, mas também não estou aqui para ser amigo dele, eu estou aqui para cuidar. Então, é uma medida desconfortável que vai protegê-lo de vários dos problemas que são evitáveis que a gente está vendo hoje em dia. Então, de novo, essa mentalidade para o estresse é determinante. Você não vai fazer nada que o seu filho precise se você não entender que é bom para ele. No fundo, se você não quer fazer, é porque você não entendeu. Então, conscientização nesse sentido, eu acho que é chave. Tenho certeza que todo mundo que é pai e mãe tá pensando, ixi, Maria. Uhum. Né, porque... É um problema seríssimo e eu não sei a solução também. Tô contando. eu também, a gente é uma que é preocupação. pai, vem se descobrir, né? Minha filha agora, a Bela, tá entrando na pré-adolescência dela. Uma fase nova, né? Minha primeira filha pré-adolescente. Dificílimo. Então eu já vejo a mudança, a explosão hormonal no corpo dela, sabe, até mudança de ânimo e como você traz assuntos que são um pouco mais delicados, mas eu sou aquela coisa, também, se a minha função é ser seu pai, não é ser seu amigo. Exatamente. Né? Então, amigo você vai ter um monte, pai você só tem eu. Perfeito. Eu tenho muito esse lance porque eu sou um cara que eu dou muita atenção pra parte mental, assim, parte de comportamento. Acho que vai guiar tanto a vida dela, né? Tanto a vida dela. E eu queria dar um cavalinho de pau, porque quando a gente fala de saúde metabólica, né? A gente começou falando de jejum, que jejum é uma estratégia incrível. Entre aspas, ela é tão fácil que acaba sendo difícil, né? Sim. É tão diferente do comum. E ela não é uma estratégia que ela vai fazer com que você gaste mais dinheiro. Aquela estratégia, mas é inviável pra mim. É o contrário. Sim, não tem desculpas vai fazer você gastar menos, né? Tipo, financeira vai trazer economia. Exatamente. Não que você tem que fazer, o que falou, pra economizar não tem que ser esse o propósito, mas é o sentido da palavra que ela é acessível. Sim. É uma estratégia acessível. O que você recomenda para quem fala assim, cara, gostei, vou começar a testar. A pessoa pode fazer, não fazer, faz. Comece então só tomando um café da manhã mais tarde, eu procuro um profissional X. Qual que é a recomendação para alguém que, cara, gostei desse negócio de jejum? Por exemplo, eu sou um cara que eu instalei o jejum no meu cotidiano. Eu vi, sabe, o jejum como uma disposição. Para mim, o jejum, eu vou jantar ali por volta das 7h30, 8 horas da noite. 7 horas, vai. Ótimo. E aí eu só vou fazer a primeira refeição lá para as 10h30 da manhã. Que legal. Né, eu já fiz a minha atividade física, eu já tô indo pro escritório, aí eu quebro o meu jejum um pouco antes do almoço. Tem dia que eu só quebro no almoço.
Maravilhoso. Eu sempre gostei, eu nunca gostei de treinar alimentado. Uhum. Meu corpo já dava esses sinais que eu tomava um café da manhã e Rende menos, né? eu rendia um pouco menos, eu ficava pesado pro treino, parecia que todos os meus esforços vinham pra digestão. Sim, mas é exatamente isso. Então, esse é um dos objetivos comuns das pessoas. Ah, não, para eu treinar eu preciso ser em jejum. Você já faz 15 horas de jejum. A estratégia para começar depende da sua composição corporal, primeiro, assim. Óbvio, 12 horas, como eu falei, o mínimo de jejum, se você está fazendo 8 horas de jejum, já começa a fazer 12. Você já vai estar melhorando sua saúde. Qual das pontas eu começo? Então, tem pessoas que têm mais facilidade de jantar cedo e tem pessoas que têm mais facilidade de não comer no café da manhã. Em termos, analisando resultados científicos e também no consultório, quem pula o jantar tem um benefício a mais se está buscando emagrecimento. Quem tem gastrite, refluxo, qualquer coisa mecânica em relação à digestão, também se beneficia mais pulando o jantar ou jantando bem cedo. Esquema gringo, 5, 6 da tarde, jantou, acabou, não come mais nada e vai até o dia seguinte e toma o seu café da manhã. Então, para quem quer começar e percebeu, poxa, tô jantando 11 horas da noite, tô acordando cedo e tomo café às 6 da manhã para não passar mal, começa ontem, janta mais cedo, chego muito tarde em casa do trabalho, janta no trabalho. Faz um intervalo antes, termina, encerra a sua janela e quando você chegar em casa, muda a estratégia social de convívio familiar. Então, você passa um tempo de qualidade com a pessoa sem depender de comer na mesma hora que ela. Você vai estar beneficiando a pessoa que estava te esperando em casa também. Eu tenho muito do outro lado, do paciente que fala, não, mas eu tenho que esperar meu marido chegar, minha esposa chega tarde e tal. Antecipar o jantar tem muitos benefícios por essa relação de a gente tem um pico maior de glicose à noite, maior insulina, com insulina alta a gente não queima gordura. Então, assim, se você quer começar o jejum porque você quer emagrecer, por exemplo, você já pode no mínimo 12, mas a gente considera que para emagrecimento parte de 14 horas. E aí você mira 14 horas onde for possível, porque é aquela história de primeiro você começa, depois você ajusta, Sim. Né? Então, começa a dar onde dá, porque senão a pessoa vive de desculpa. Ai, mas não dá, viu? Meu trabalho termina tal, não posso jejuar. Pode, claro que pode. Se não dá à noite, dá de manhã. Se vira. Então, é pelas pontas. Ou se atrasa o café da manhã, ou você antecipa o jantar. E aí, aqui, inclusive o livro tem um bom comecinho do jejum, passo a passo. Óbvio que para quem tem diabetes tipo 2, que se beneficia muito de jejum, aí a ordem é diferente. Primeiro precisa passar em consulta, ajustar a medicação e aí fazer. Por quê? Remédio que abaixa a glicose, independente do que você comeu ou não, ou seja, insulina, sulfonilureias, você pode ter hipoglicemia no jejum, não por culpa do jejum, por culpa do remédio que você toma. Então aí precisa de ajuste. Pergunta final, antes de eu pedir para você deixar uma mensagem para toda a nossa comunidade. O que você acha das canetas de emagrecimento? Eu acho que Mounjaro, elas são Ozempic? ferramentas excelentes que estão revolucionando a saúde. A crise metabólica que a gente chegou, a gente não tem mais muito como escolher, porque escolher o desconforto é uma porcentagem muito pequena da população que está disposta e a gente precisa ajudar todo mundo. As canetas, elas são um meio, mas elas não são um fim. Então, tirzepatida, que é o Mounjaro, é mais potente ainda do que o Ozempic, o Wegovy, porque ele associa 2 incretinas intestinais. Os mecanismos são sensacionais, é uma droga segura e ela parece ter benefícios que vão muito além do emagrecimento. Então, eu tenho visto, por exemplo, paciente que tem um consumo de álcool elevado, começa a usar a caneta, diminui o desejo por álcool. Então, assim, é inegável que é uma ferramenta muito boa para ser usada com cautela. Ela não é o fim, então não adianta achar que a caneta vai resolver toda a sua vida. Por quê? Sem mudar nenhum hábito alimentar e sem se preocupar com a sua dieta, para a qualidade da dieta, você vai fazer um péssimo uso de uma muleta que vai estar roubando, sabe? Buscar REC sem estar preparado para cortar caminho. Sim. A caneta pode ser isso, porque a pessoa fala, beleza, tô com Mounjaro, aí a pessoa come só besteira, em pequena quantidade e acha que porque as calorias bateram, ela está ganhando saúde. Só que a gente precisa de aminoácido essencial. Não fabrica. Aminoácido essencial significa o quê? Se você não comer,
você não vai ter. O Mounjaro diminui, e o Ozempic em menor escala, mas também com o mesmo mecanismo, ele diminui muito o apetite. E o fato de diminuir o apetite, se você não está bem educado, você acha que é muito legal, porque é licença para comer só o que não presta. Quando você come só besteira, você não está dando o substrato mínimo para o seu corpo funcionar direito. A gente precisa de aminoácido essencial, não é à toa que chama essencial, para fabricar enzima, para fabricar hormônio, para ter massa magra. E o que a gente vê de efeito colateral gravíssimo dessas medicações é isso. Os pacientes que usam inadvertidamente, sem acompanhamento, eles perdem muita massa magra. Aí, déficit calórico excessivo, ficam com baixa energia. Todos os efeitos colaterais de um déficit calórico muito excessivo, sem cuidar da qualidade da alimentação, sem acompanhar. Então, a pessoa não olhou composição corporal, não foi educada quanto a isso. O que ela acha? Na balança do quarto. Se estava com 100 quilos e agora está com 60, maravilha, 40 quilos a menos de gordura. Não foram 40 quilos de gordura. Quanto de massa magra você perdeu? Você sabe? Não medi. Mas ninguém Não, eu fiz sem acompanhamento. E a massa magra é uma preocupação bem grande por conta disso. É uma inibição tamanha do apetite que, se você não tiver um acompanhamento para ver o efeito da inibição do apetite, você deixa de comer o que é essencial por falta de educação mesmo. E falam que músculo é a poupança da velhice, né? Sim. Longevidade está muito ligada à massa magra. Os estudos são bem consistentes, tanto de força, então tem aquele teste de preensão. Quanto mais força, melhor cognição e maior longevidade. E quanto mais músculo também. Então, ter massa magra é um asset mesmo. Você não vai deixar perder músculo para depois reganhar. Dá muito mais trabalho ganhar músculo do que perder gordura. Então, esse é um bem que a gente precisa proteger. Então, necessariamente, eu sempre falo para os pacientes, coloca na conta do Mounjaro, do Ozempic, coloca na conta a suplementação para proteção de massa magra. E muitos dos estudos, porque é muito melhor mostrar que a medicação é incrível, né? Então, você não quer olhar. Os estudos pegam balança comum e falam, olha como a minha medicação é incrível, eu perdi 30 quilos em 3 meses. Incrível. Quando você vai olhar, se você fizesse um DEXA, se você fizesse uma bioimpedância, algum método mais confiável para avaliar a massa magra, você veria a quantidade de músculo que os pacientes perdem. Por isso que é uma tendência do mercado agora investir em produtos para quem está em uso de GLP-1/GIP, que são suplementos proteicos, enfim, maneiras de burlar o apetite e colocar. Então é uma indústria muito saudável. A indústria vai longe, porque ao mesmo tempo que você criou a medicação, você criou uma necessidade de uma suplementação e é uma máquina que se retroalimenta. Então, tem o lado maravilhoso, elas foram feitas para diabetes tipo 2, não tem nenhum fator de risco que seja pior do que o diabetes tipo 2 para infarto, para AVC, para Alzheimer. Então, sem dúvida, é algo que surgiu, não dá para ignorar, mas precisa usar como uma ferramenta e não como, agora... Muito bom, muito bom, muito bom. Importante. Turma, palmas para a doutora. Adorei o papo, viu? Gostou? Adorei. Vamos falar sobre desconforto. Tenho certeza que a galera ficou... Você colocou a galera numa posição desconfortável de maneira produtiva, de uma maneira positiva. Por isso eu quero pedir o seu recado final para quem está com a gente até agora, até o final, recados. E antes de você deixar a tua mensagem final, eu quero falar que todas as redes sociais... suas estão aqui embaixo, para as pessoas poderem se conectar com você. Às vezes tem uma dúvida mais técnica, vai lá, pergunta. É isso aí. Então, e é óbvio um jeito da galera tá nutrida de informação e se manter sempre atualizado. E também o link do livro. É isso aí. Vou deixar o link do teu livro aqui. Obrigado pelo presente, tá? Espero que Adorei. seja muito útil. Já vou adorar, é um assunto que eu gosto muito. Mensagem final é sua. Então, a minha mensagem final. O ser humano foi esculpido no estresse. Então, tanto o nosso cérebro quanto o nosso corpo se beneficiam de doses moderadas de estresse. Por isso, desafios nos fortalecem. E se você está confortável demais, te convido a achar uma via de saída para ficar melhor. Nossa, muito bom. Palmas, senhoras e senhores. Isso aí, busca aquele desconforto que te desafia, te faz crescer. Porque crescer, no final das contas, dói e dá trabalho.
É isso aí. Mas nós estamos aqui para essa jornada de evolução. E os desafios, eles nos constroem. É só a gente ter entendimento do porquê a gente está vivenciando algo que nos tira dessa zona de conforto e nos faz crescer. Porque eu acho que quando a gente faz algo que a gente vê o sentido, mas está desafiador, faz tudo valer a pena, traz mais sabor. Obrigado, viu, pelo papo? Adorei. Eu que agradeço a oportunidade. Sabia que ia ser bom papo. E para você que acompanha a gente e tá vendo pelo nosso canal do YouTube, não deixa de se inscrever no canal e já compartilha esse episódio, que eu tenho certeza que tem gente à sua volta que precisa ouvir algo que está dentro desse episódio. Se você está ouvindo ou também vendo pela alguma plataforma nossa de streaming, também segue o nosso perfil para você não perder nenhum só episódio. Deixa a sua avaliação, 5 estrelas, deixa a joia, o que tiver de coisa boa que deixa pra gente, porque a gente fica muito feliz e estamos feliz pra caramba com o crescimento, eu digo, todos os episódios avassalador do Como Você Fez Isso, presente nos top 30 podcasts de todas as categorias, sempre ali no top 3 de negócios. Então fico muito feliz com a sua companhia, obrigado pela tua presença e até semana que vem. Fica com Deus e tchau!